Olá, queridos alunos, mais uma vez estou aqui gravando essa videoaula para vocês e eu vou procurar ser sucinta e esclarecedora dentro dos tópicos que nós iremos abordar. Nós estamos aqui para falar sobre a disciplina Laboratório de Aconselhamento e nós estamos trabalhando, já tem alguns PDFs que eu tenho preparado para passar para vocês, 4 tópicos muito interessantes e muito presentes, muito reais nesse tempo que a gente está vivendo. Nós vamos falar sobre a questão do suicídio, nós vamos falar sobre questões de elaboração de luto e nós vamos falar sobre compaixão consigo e com o outro, vamos falar sobre a busca da compreensão da vida e entendendo a crise como uma oportunidade. Então, esses 2 primeiros tópicos, eu preparei um material em PDF para vocês. E aí são tópicos muito abrangentes e não vai dar para eu falar em tudo nessa aula. Se vocês tiverem algumas dúvidas, porque o material que eu preparei está muito bem explicado, se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês entrem em contato comigo. E então nós vamos começar falando sobre usando a compaixão consigo e com os outros. Quando a gente fala essa palavra compaixão, às vezes ela se confunde com uma palavra chamada pena. Ter pena é diferente de ter compaixão. A pena é um sentimento tão pesado que ela mantém o outro na mesma condição de vulnerabilidade, às vezes até de miserabilidade que aquela pessoa vive. Porque quando eu tenho pena, eu estou dizendo para aquela pessoa que se eu ajudo de alguma forma, é porque eu entendo que ela não tem condição de sair daquela situação. Então eu tenho pena, porque eu não quero nunca passar por aquela situação que ela está passando. Então, por isso, de alguma forma, às vezes eu estendo as mãos. Ou às vezes é tão forte o sentimento que eu não consigo nem me aproximar. Quando nós temos compaixão, é diferente. Compaixão, eu de alguma forma entendo que aquela pessoa tem potencialidade e ela pode sair daquela condição e é por isso que eu me movo para estender as mãos, para que de alguma forma ela saia daquela condição. A compaixão está muito ligada ao amor que eu sinto. E o amor que eu sinto por aquela pessoa estar naquela condição, o amor que eu sinto por ela, pelo próximo, me faz entender que eu poderia estar numa condição igual ou um tanto pior que a dela. Então é por isso que de alguma forma eu ofereço ajuda, eu ofereço apoio para que ela saia daquela condição. A compaixão, ela nos move para ajudar o outro, para acolher, para abrigar o outro, entendendo as potencialidades do outro. Então, a compaixão é completamente diferente de pena. Ela pode estar relacionada com uma palavra que nós usamos muito frequentemente hoje, que é empatia. Nós usamos e às vezes usamos de uma forma distorcida, porque o que é ter empatia? É você acolher o outro, é você acolher a dor do outro. Às vezes você nunca vai sentir, nós nunca vamos chegar a sentir a dor do outro, até porque a dor do outro é do outro e cada um sente de uma forma, mas a gente vai acolher, a gente vai se mostrar, vai dar apoio. Ter compaixão é bem parecido com isso. É você se colocar no lugar do outro, ainda que não sinta na mesma proporção a dor que ele sente. Mas é saber que ele está naquela condição, mas ele tem potencial para sair daquela condição se ele for de alguma forma ajudado. Ele tem potencial, é reconhecer a potencialidade do outro e ver a situação como transitória. E dar algum suporte, e dar a ajuda necessária. E aí a gente pode falar de crise, né? Que é o nosso último tópico, porém não é o menos importante, porque hoje a gente está vivendo uma situação de crise, né? Uma pandemia, e aí várias crises, elas surgem a partir desse topo de pandemia. E se a gente entender no âmbito geral o significado dessa palavra crise, ela é completamente desestabilizadora. A crise, ela nos tira de um lugar confortável,
estável e ela nos leva para um lugar completamente desconhecido, que é o que aconteceu com a pandemia, né? Completamente desconhecido, completamente ameaçador, completamente instável. E como nós buscamos sempre um acomodismo, nós buscamos sempre uma instabilidade, estar numa situação instável, nos causa muita aflição. Então, a crise, ela nos causa, ela tem um potencial para nos causar aflição muito grande, porém, esse mesmo potencial, ela tem para explorar, para fazer suscitar as nossas possibilidades. É por isso que a crise pode ser um momento de grande possibilidade, de grandes descobertas, por conta dessa instabilidade que ela causa em nós. Então, a gente, de alguma forma, é movido a buscar novas habilidades, novos recursos, novos meios. É por isso que a crise ela pode ser um grande momento de oportunidade de crescimento, porque ela nos leva para um lugar desconhecido, mas eu preciso explorar as possibilidades, as habilidades que estão desconhecidas dentro de mim para a própria questão de sobrevivência, que é o que a gente está vivendo nessa questão de pandemia. Quantas pessoas financeiramente hoje estão sobrevivendo de coisas que elas talvez nunca pensassem saber fazer, mas elas exploraram algo que está dentro dela. Afinal de contas, já que eu não morro de coronavírus, também de fome, eu não vou morrer, eu tenho que buscar outros recursos para viver. E de tantas formas, até mesmo essa forma da gente dar aula hoje, da gente buscar conhecimento, quem não tem tanta habilidade assim como eu com as redes sociais, tem que aprender, né? Porque a gente precisa continuar, a gente precisa trabalhar, a gente tem nossas necessidades. Então, primeiro é entender o que significa a palavra crise, para a gente poder entender as oportunidades que ela nos oferece, entender que tipo de crise eu estou vivendo, porque às vezes a pessoa está vivendo uma crise e aí essa crise atinge todas as áreas da vida dela. Então a gente precisa conhecer como é essa crise, que tipo ela é, de onde ela vem, de que jeito ela é, porque é o grande problema da pandemia hoje, do vírus, do coronavírus, da Covid-19, é não entender que vírus é esse, de onde ele veio exatamente, como agir. E em outras crises na nossa vida, porque nós passamos por várias crises relacionadas à nossa vida social, mas a gente também tem crises, como a gente já falou, relacionada a crises existenciais, questão existencial. E aí, quando a gente fala de buscar a compreensão da vida, a gente vai ver que está relacionada a essa questão existencial. Desde os primórdios, os filósofos, os historiadores, os pesquisadores, os cientistas, eles buscam essa compreensão da vida. Entender o valor da vida talvez nos leve a compreender. Infelizmente, a gente vive uma sociedade moderna que as coisas têm mais valor do que as pessoas. Então, as pessoas tem cada vez menos valia, a vida está cada vez menos, sendo menos valorizada. Então, compreender a vida, buscando a compreensão da vida, não é perguntar algumas perguntas que são sempre feitas desde os primórdios, da onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, né? Não é apenas isso, é entender o valor que a vida tem. E é de acordo com cada fé, cada fé professada, as pessoas procuram entender de alguma forma. Mas entender essa vida como transitória já é muito legal. Entender que essa vida é transitória, que a gente está limitado ao tempo e que a gente precisa valorizar as pessoas, não as coisas em detrimento das pessoas, já é muito importante. Então, eu preciso entender, buscando a compreensão da vida, o que é a vida, para que eu estou nesse plano, e qual é a minha potencialidade, como eu posso contribuir para essa sociedade, para que essa vida seja menos penosa, seja mais satisfatória de viver.